Jesus prega as boas novas no intuito que tudo lhe vá bem. Como eu venho dizendo nos estudos desde quando iniciei Gênesis e agora no livro Mateus, a percepção da criação do homem na ideia de de um relacionamento com o seu Criador, ao desobedecer e colocar o mal para dentro dele, o homem deu autoridade para que o mal tivesse domínio sobre este mundo e, a partir daí, a necessidade que nós vamos ver ao longo da história de ser levantado sacerdotes para educar e fazer todos os ritos, expiando o homem através de sacrifícios, depois juízes sendo levantados para admoestar o homem e reis a virem ser como, apesar de homens, representar a justiça de Deus, porém ao se corromperem, ao longo da história vários homens se levantaram e caíram. Chega um determinado momento lá no livro de Isaías que nós já começamos a perceber que Deus percebe a necessidade de mandar o seu Filho unigênito para que através dele nós possamos ser espiados, ele, o Cordeiro vivo. E aí já não existe mais um sacerdote, a ideia de um sacerdote terreno, mas sim um sumo sacerdote, para expiar nós e justificar nós perante Deus. Por isso, justo, a palavra justo não de melhor, de correto, mas de justificado por Cristo. E aqui diz no Mateus 19 que Jesus atravessa o Jordão, continuando esse estudo que a gente vem desde Gênesis, com todos os vídeos no canal. E aconteceu que concluiu Jesus essas palavras, deixou Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram multidões e ali ele curou. Aí ele levanta a questão do divórcio, porque vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Porque lá no Antigo Testamento ainda, levantada a lei, porque o homem ele indispunha com a mulher por algum motivo e dava uma carta de repúdio para ela, deixando ela mercê. Naquele momento, a mulher ficava muito vulnerável, muito à mercê mesmo na sociedade, uma vez que era repudiada pelo seu marido. E então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E disse: porque esta causa deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, tornando-se um só carne. Os dois, uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repúdio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, e que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, adultério também comete. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar? Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem o homem fizera tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Por causa do reino dos céus, quem é apto para admitir, admita. Então, poucos têm essa condição, inclusive levantada. Primeiro, uma questão interessante, que como o Evangelho sempre fala que é boas novas, não é um manual de conduta a ser seguido. Se você não seguir, você vai para o inferno. A ideia é falar do amor de Cristo e
que ele é uma ideia de se você seguir, você vai se dar bem, você vá bem. Ao não seguir, você vai ter problemas. Uma vez que você, por exemplo, comete esse tipo de adultério, você deixa a mercê um outro ser humano. Quando você separa, dá uma carta de divórcio, de repúdio, né? Você deixa esse outro ser humano, que também é filho de Deus, à mercê de várias situações, né? Às vezes tem filhos, vai ter dificuldades ali para criá-lo, você vai ter uma vida também, às vezes, por mais que seja uma coisa ali difícil de lidar, né? Um relacionamento, mas aquilo ali acaba por admoestando, fazendo com que você seja um pouco mais ponderado e por mais dificuldade que seja, né? Ao tomar essa decisão e depois, ao repudiar, você cria um problema ali, né, para aquela pessoa que é também filha de Deus e ela não pode ser injustiçada ou sofrer danos uma vez que você fez esse compromisso. E aí eles colocam, né, que então melhor que não case. E aí ele fala que para alguns, né, pode fazer assim, mas porém só aqueles que realmente nasceram para isso. E aí ele cita os eunucos, a gente estudando, a gente sabe que os eunucos eram homens, né, que às vezes até reis e príncipes tinham eunucos, né, que eram pessoas que não tinham, vamos dizer assim, uma atividade sexual, justamente para não corromper ali o ciclo. Às vezes ficava cuidando da casa, né, dos reis, igual Potifar, por exemplo, na história lá do Egito. E aí eles falam que ele tinha, né, um eunuco, ou ele era um eunuco, né, do rei, e ele não tinha essa conduta. Inclusive levam, né, a alguns teólogos entendem que essa foi um dos motivos da mulher, né, sentir traída por José, porque o homem, né, não tinha, vamos dizer assim, uma vida, né, conjugal ali dentro dos trâmites normais. Isso no âmbito de teorias, né, de teologias e de pensamentos sobre isso. Mas a verdade é que a gente estuda, a gente vê que esses eunucos eram homens que nasceram com a natureza, inclusive vem aí também nos estudos alguns levando mais para o lado do homossexual, inclusive levantando a ideia de que essas pessoas não teriam, né, uma vida ativa normal, sexualmente falando, e aí levanta todas essas coisas. Mas é interessante percebermos aqui que fica bem claro que essas pessoas eram pessoas que não se casavam por não ter essa condição de poder, dentro de um matrimônio, cumprir com as coisas ali, e o principal, né, desse ato, né, de procriar, de sexualmente falando, né, entre um homem e uma mulher. Mas é interessante percebermos isso, que eu acho que isso é importante. A lei de Moisés, baseada em quê? Quando Deus institui a lei, justamente para que resolvessem problemas, né, e situações que tinham no meio do povo. E agora Jesus vem não para revogar a lei, mas para racionalizar, para fazer com que nós entendemos, é igual a questão do sábado, né? Legal guardar uma devoção ao Criador, porém se não tem como fazer isso, não tem problema, igual ele fala, né? Se um animal seu cair, você não vai salvar ele só porque é sábado, né? Cair num buraco. Então é uma racionalidade, uma coisa para que não haja uma religiosidade, ou seja, uma necessidade de fazer ritos, de cumprir leis apenas por cumprir, né? Fazer coisas e outras deixarem, como amar o seu irmão, como às vezes fazer algo por ele ou pensar nele, né? Igual aqui no caso da carta de repúdio, quer dizer, não ter nenhuma consideração por ele.
E seguindo aqui, Jesus abençoa as crianças, né? Em Mateus 13 a 15, ele diz, trouxeram-lhe, diz aqui, né? Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. Então a criança é porque ela é pura, ela é inocente, né, em relação a algumas coisas, então ela não tem essa perspicácia, ela não faz coisas às vezes por interesse somente. É diferente de nós adultos, que ao desenvolver nós vamos perdendo essa mística, esse prazer, essa alegria às vezes de viver de coisas, né, do que Deus realmente nos criou para viver, e às vezes nós nos apegamos a coisas que, né, a valores que às vezes nem tem valor, né, coisas materiais. E ele logo em seguida vem até com uma passagem, né, do jovem rico em Mateus 16 a 22, dizendo que e eis que alguém aproximando lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Interessante que ele vem dizendo, respondeu Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Ele nem se coloca, porque ele é Deus, né? E Pai e Espírito Santo, então seria só um, mas ele fala, porém, só um. No caso, Deus, né? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguns mandamentos em relação a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, que pega aqueles 4 lá de não fazer imagem e tal, e tudo transforma apenas em amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros que diz não matarás, não roubarás, os outros 6, se você for olhar, eles substituem todos. Por quê? Amar teu próximo a ti mesmo. Simplesmente fazendo isso, você não vai cometer os outros. Essa questão do repúdio, do divórcio, é justamente você não ama o outro a ponto de tomar essas medidas pensando só em você. Eu casei e agora não é interessante mais para mim, por algum motivo está me chateando, eu dou uma carta de divórcio, um repúdio e vou viver minha vida. Então, amar o próximo, né, como a ti mesmo. Então, se o que você não quer que sofrer, que você não faça com que ele sofra também. E ao tomar essa decisão, né, de ter esse relacionamento, fazer essa aliança, que você saiba o que você está fazendo para depois não sentir, né, não ter um sentimento de fazer isso, que seria, né, você não está amando o seu próximo como a ti mesmo. Então, ele falando isso aqui, o jovem replicou a ele, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? E aí ele diz, Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou triste por ser dono de muitas propriedades. É interessante que ele não retrucou, ele não falou, mas Senhor, nossa, eu tenho lutado tanto, eu tenho minhas coisas, eu tenho um problema, que eu passei por muita dificuldade, eu tenho um trauma, que eu sou muito apegado, porque eu tive escassez, né? Como a gente estuda na terapia, a gente vê essa necessidade, às vezes, do ser humano de sobrepujar, de ter valores materiais, às vezes em prol de uma falta, né, uma escassez que ele teve na adolescência ou na infância. Mas esse jovem não retrucou, ele simplesmente se retirou triste, porque tinha muitas propriedades. Então é interessante a gente perceber isso, porque Deus, ele não acha que se um homem tiver bens e conquistar algo que seja fruto do seu trabalho dignamente, que isso é ruim. Isso pode ser até bênção para abençoar outras pessoas, porém a forma com que você lida com isso que é o problema, porque vem ali na questão do mandamento, amar Deus acima de todas as coisas, e não isso. E aí ele fala do perigo das riquezas em Mateus 23 ao 30, que diz, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus.
E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então é interessante que a gente fala do camelo passando. Você imagina a agulha, né? Um camelo tão grande, uma agulha tão fininha, mas existia nas cidades, né? Um local que, em um certo momento, a cidade era fechada, as porteiras de entrada da cidade, né? As grandes comportas de entradas, e ficava os mercadores que chegavam mais tarde, não tinha por onde entrar, então tinha um local que era mais apertado, mais difícil, que chamava, né? Que tinha esse nome de fundo, né, da agulha, que era onde o camelo vinha com as mercadorias, né, e o mercador, e ali eles abaixavam, exprimiam e entravam por aquele. Então, quer dizer, é possível, mas é difícil. Por quê? Porque às vezes o amor daquela pessoa, né, a confiança dela está naqueles bens materiais, naquilo que garante para ela o que ela acredita garantir algo nesse mundo. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Né? Jesus, fitando neles o olhar, lhe disse: isso é impossível ao homem. Quer dizer, impossível o homem fazer qualquer coisa para ser salvo, mas para Deus tudo é impossível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se entrar. Interessante essa questão da regeneração, né? Que é a mudança, é a transformação, né? Daquilo que você era, o velho homem, para o novo homem, sempre em busca de melhoras, porque nunca será perfeito. Perfeito é só Ele. Mas ao buscar isso aí, você está colocando Cristo para dentro para equilibrar esse mal que já lá, ao desobedecer, o homem e toda a sua descendência colocou, né? Que é o mal para dentro. E ele diz aqui: o Filho do Homem está ao trono da sua glória. Também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muito vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Deixando aqui uma ideia de que nem só porque, né, aqueles que vieram sendo os primeiros vai ser os primeiros, e nem os últimos também necessariamente vai ser os últimos, por causa dessa questão do coração, né, de fazer realmente por amar Cristo. Porque uma vez que você aproxima de Cristo pelo amor e pelo que Ele é como você aproxima de um amigo, de uma pessoa que você gosta dela pelo que ela é e não pelo que ela pode proporcionar. Mas quando você faz o contrário, aproxima dele pelo que ele pode mudar na sua vida, o que você acha que ele deveria mudar, ao ter problemas, né, na vida, você vai decepcionar e você vai afastar. E agora, quando você tem essa aproximação, que foi a segunda de Pedro e não a primeira, quando ele aproximou pelo pescar dos peixes ali, né, a facilidade, a quantidade, ele falou: vou colar com esse cara. Mas não, lá no Evangelho de João, que a gente vai ver, ele aproxima de Cristo depois dele ressuscitar, e ele vê que ele negou ele 3 vezes, e ele olha para ele tipo: Pedro, eu sei que você erra, como olha para nós, vocês são humanos, porém eu amo vocês, eu dei por vocês. E aí Pedro realmente tem um encontro com o que nós devemos levar, sempre o amor de Cristo. O que vai transformar esse ser humano vai ser Deus, né, que vai trabalhar na vida dele. Esse não é nosso trabalho é amar e levar o amor de Cristo. E isso é tudo que a gente pode fazer.